na página 81, porque eu lembro que ficou mastigado lá, já tinha acabado o tempo. Empenho e persistência, eu não vou ler o texto da apostila, que você já lê em casa, somente o conteúdo que eu trago ali. Tá certo, pode ficar à vontade. O conteúdo que eu trago ali para a gente firmar esse conhecimento, né? Para a gente firmar esse posicionamento. Então, com relação a empenho e persistência, eu trago o texto de Filipenses 3,14, que está na lousa ali, ó, está ali no quadro. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Parece óbvio, mas quando a gente começa a ver as dificuldades, as intempéries, as contrariedades, a falta de compreensão, tá certo? As injustiças que estão em redor daqueles que exercem liderança e comando, ou daqueles que estão buscando servir a Deus em espírito e em verdade, e tem ao longo da sua caminhada experiências ruins com esse tipo de situação, a pessoa só vai prosseguir nessa caminhada se ela tiver muita certeza acerca daquilo que ela está fazendo, do chamado e de quem a chamou. Se ela estiver titubeante em relação a eu não sei direito se eu fui chamado por Deus, não sei direito se Deus me chamou, ele certamente vai desistir, porque vai chegar um momento que não vai valer a pena continuar nessa caminhada. Então o líder, primeiro, ele tem que ter um encontro pessoal com Cristo, de modo que não reste dúvidas que ele foi chamado por Deus, e ainda que tentem impedi-lo, ele vai passar por cima para exercer o seu chamado, e vai prosseguir na sua caminhada. Então, como soldado na guerra, ele sabe o propósito, ele está defendendo sua nação, ele está defendendo os seus, está defendendo a sua família, os seus conterrâneos. Então ele não pode largar a arma e fugir e abandonar e debandar, senão tanto a sua vida está perdida, seus objetivos foram perdidos e os seus compatriotas, seu país, sua nação, sua família estão todos entregues. Então a questão é uma guerra, não é brincadeira, o mundo espiritual não é brincadeira, é uma guerra e nós estamos aí para vencer, para ir até as últimas consequências, até o sangue, como Paulo mesmo falou, né? Resistiu até o sangue. Veja o outro ser exemplo, o que eu coloquei o texto de Tito. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados. Fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Paulo orientando seu cooperador Tito, que foi deixado na ilha de Creta, um lugar difícil, uma obra difícil, para desenvolver ali o ministério, desenvolver ali o trabalho iniciado por Paulo. Paulo deu início ali ao trabalho, abriu as primeiras igrejas, ganhou as primeiras almas para Cristo, mas Tito vai dar prosseguimento a esse trabalho. Aí, nesse prosseguimento que ele vai dar, ele vai enfrentar diversos riscos e diversas contrariedades. Aí Paulo passa para ele a orientação magna, ou seja, tome cuidado com o seu comportamento para que você seja exemplo em Cristo Jesus. Tome cuidado com o seu ensino para que a sua doutrina seja sadia, a sua linguagem, porque às vezes as suas ideias são boas, mas a sua forma de falar está errada, incorreta, comete erros, comete equívocos. Aí fica aquela situação, não, ele não me entendeu, não foi bem isso que eu queria dizer. Às vezes você não teve a intenção de dizer, mas disse. Suas palavras mal colocadas levaram a um entendimento equivocado. É aí onde nós temos que, como já foi falado várias vezes, fazer uma autoanálise, porque nós somos a melhor pessoa para fazer isso, para identificar nossas falhas, identificar nossas fraquezas e para trabalhar nisso aí, conforme a imagem que eu coloquei ali, ser um farol. Então, as pessoas estão no mar bravio da vida, enfrentando diversas dificuldades, desafios, riscos de naufrágio. Então, o farol orienta, aqui é o caminho, aqui não há risco, por aqui é o lugar certo para você navegar. Assim a pessoa tem que olhar para a sua vida e dizer, esse é o procedimento. Tem que olhar para suas palavras e dizer, esse é o ensino. Tem que olhar para a sua vida espiritual e dizer, aí está a presença de Deus. Pronto, quando você se adequa, quando você toma as palavras de Paulo e leva a sério, e coloca na sua vida e procura se pautar por elas,
você às vezes está exercendo uma liderança tal que você não imagina. Que existem pessoas que estão olhando para você, tomando você como referência para elas, sem necessariamente você perceber essa liderança, você perceber essa influência. E na verdade essa é a melhor liderança, porque aí você não se envaidece e você efetivamente faz aquilo que Cristo quer que você faça, que é ser exemplo, né? Que é comunicar essa verdade, não só por palavras, mas por atitudes. Comunicar esse ensino, né? Essa palavra da parte de Deus por meio de sua vida. Tá? Então só isso que eu queria passar em relação a esses dois. Aí a gente entra no último capítulo aqui, ó, no capítulo 4. No capítulo 4 da nossa lição. A gente tem algumas coisas a abordar em relação a isso aqui. E a gente vai passar por elas de forma bastante objetiva. Por isso que eu procurei amarrar elas, cada uma delas, a um texto bíblico. Para a gente não ficar se demorando aqui na apostila. A gente vai direto no cerne da questão. A arte de dar ordens e ser obedecido. Quando a gente fala aqui acerca da arte de dar ordens e ser obedecido, a gente tem que tomar cuidado com o exemplo que a gente toma. Tem que tomar muito cuidado com o exemplo que a gente toma em relação à página 88, isso, 88. Tem que tomar muito cuidado com o exemplo que a gente toma. Por quê? Se você tomar, senhor, tudo bom? Se você tomar o exemplo inadequado, você vai construir uma liderança negativa. Você vai construir uma influência negativa. E vai acabar atrapalhando a vida espiritual de muita gente. Então você tem que entender que existem exemplos bons e ruins. Existem exemplos ruins que funcionam. Já parou para pensar um negócio desse? Existem exemplos ruins que funcionam. Como assim funcionam? A pessoa se propôs algo e conseguiu fazer. Então funcionou. Funcionou, mas é bom? Não. Aí você tem, por exemplo, um tirano. Você tem Trotsky, por exemplo. Você tem Stalin, por exemplo, que esteve à frente da União Socialista Soviética. Você tem outros comandantes aí que foram tiranos ao longo da história, que se propuseram um comando autoritário, governando com mãos de ferro. Se propuseram esse objetivo e alcançaram. Como? A custa de muitas vidas, de muito sangue derramado, tá certo? De muitas pessoas que foram mortas. Então, eles efetivamente governaram, mas a governança deles causou males profundos, males terríveis. Então, não é apenas a questão do funcionar, é a questão de que você tem que entender para que vai funcionar, qual objetivo a se alcançar. Aquela frase, o fim justifica os meios, não serve para nós, não se aplica a nós. Por quê? Os fins justificam os meios. Se eu alcancei determinados fins, os meios não importam. Não, Deus se importa com todo o processo. Se ao longo do processo você atentou contra a palavra de Deus, aquele fim que você acredita ter alcançado não lhe servirá de nada. Eu provo isso na Bíblia. Jesus disse, aquele dia chegarão para mim alguns que vão dizer, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizando maravilhas. E aí o fim que eles pretendiam, chegar a mansões celestiais e ser aprovado por Deus. O fim, os meios empregados foram totalmente incorretos, tanto que Cristo falou, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. Ou seja, durante o aplicar aquelas atitudes, aquelas ações, para as quais eles querem agora colocar diante de Cristo, como de fato, efetivamente tendo realizado, Cristo diz, os meios são inaceitáveis. Ou seja, durante esse tempo que você diz que exerceu isso, você não teve comunhão comigo, tanto que eu não lhe conheço. Eu não tenho nada com você, não há comunhão entre nós. E aí você vê que cai por terra, não funciona para nós. Nós temos que, ao longo de todo o processo, se pautar pela palavra de Deus. Se submeter totalmente à palavra de Deus. Está no centro da vontade de Deus. E aí você tem os meios corretos para os fins desejados. Os meios corretos para os fins que glorificam a Deus. Aí você tem essa questão da arte de dar ordens. Quem pode ser nosso referencial máximo? Por isso que eu cito as palavras de Cristo. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, ou sempre convosco, até o fim dos tempos. Então, temos uma relação de intimidade, temos uma relação de sintonia profunda entre Cristo e os discípulos. Cristo se mostra de fato presente, como está presente entre nós, neste momento, nesse culto, nessa adoração, nessa aula. Então temos aí algo que funciona perfeitamente, sincronizadamente. A ordem e o cumprimento da ordem. Aquele que deu a ordem, que criou todo o plano de salvação e que efetivou, executou o plano de salvação em si mesmo. Cristo Jesus. O líder, diferente do patrão, diferente do tirano. O tirano ordena, né, para que vão e façam. O líder vai e faz e dá o exemplo. E aí as pessoas entendem agora como deve ser feito. Cristo Jesus é o exemplo máximo. Mandar é mais que dar ordens, que complementa aquilo que a gente está falando aqui. Ó. Veja o texto que eu atrelei a esse exemplo. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, ou o maior entre vocês, deverá ser o servo. Olha a inversão que ele realiza aqui. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo, ou o último. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Sendo Deus, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 ao 28. Aqui no mais do que mandar é mais do que dar ordens. Então Cristo coloca, não é apenas sair distribuindo ordens, não é apenas sair distribuindo ordenanças, mandando nas pessoas, querendo se impor sobre elas e apresentando para isso diversos tipos de credenciais, porque eu tenho formação, porque eu sou de uma boa família, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou empresário, porque eu tenho mais poder. Então, esse tipo de lógica não funciona para Cristo. Cristo disse, não, entre vocês não será assim, como é entre os governantes, entre os homens de modo geral, onde uns tentam se impor sobre os outros e mandarem, né? E dominarem, usurparem o poder. Não, entre vocês, quem quiser ser o maior, invertidamente será o servo. E aí nós temos a situação na qual, quanto mais um homem, uma mulher de Deus é capacitado, é revestido de poder, tá certo? Tem um conhecimento técnico profundo na Sagrada Escritura, mais ele exerce serviço. Em vez de ele ficar num pedestal dando ordens, ele desce e vai trabalhar. E ele começa então a ser prestativo. Ele começa então a ser alguém muito utilizado, muito requisitado. Alguém que presta de fato um serviço de ajuda. E aí nós temos uma inversão. Então aquele que mais alcança capacitação, poder, revestimento de poder de Deus, conhecimento, né, técnico, formação, ele põe-se agora à disposição de todos. Ele coloca-se como servo de todos. E aqueles que mais carecem são os que mais são ajudados. Então você tem aí, com esse sistema, que ele se inverte totalmente a lógica humana. E aí, uma igreja que se submete à palavra de Cristo e anda pautado por ela, funciona. Tanto que você tem a igreja crescendo ao longo de milênios, sendo extremamente perseguida, e a perseguição hoje, novamente se levantando poderosamente, e a igreja permanece. E a igreja segue adiante, vai em frente. Por quê? Porque funciona. Porque as palavras de Cristo fazem sentido, e são coerentes. Veja só. Então, mandar é mais que dar ordens. Mandar, aí ele coloca aqui, mandar a quem não se paga. Como é que eu coloquei? Mandar a quem não se remunera. Eu preferi colocar assim que eu achei mais bonito, mais adequado. Veja só. A palavra que eu coloco. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, estou lendo uma versão NVI, viu? Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Lucas 18, 29 e 30. Do que ele está falando aqui? Ele está falando daquilo que a gente já discutiu ao longo de todo o nosso período. Aqui, como funciona? Como é que a liderança se exerce no quadro de uma igreja? Vocês não são pagos para adorar a Deus, vocês não são pagos para cultuar,
ou vocês não estão aqui subjugados, tá certo? Por uma certa ideia que aprisione vocês mentalmente, como as seitas fazem. As seitas, para poder exercer seu domínio sem ser questionadas, elas aprisionam pessoas a ideias escravizadoras, né, de maldição. Se você não obedecer, será amaldiçoado. Ou então de comercialização da bênção. Se você obedecer, você vai receber, né? A gente vai fazer aqui uma oração, vou fazer aqui um negócio, uma campanha, e aí você vai conseguir casa, carro, dinheiro, e por aí vai. Então, são ideias aprisionadoras, ou negativas ou positivas, mas ambas são aprisionadoras. Aqui nós estamos envolvidos por engajamento, como já foi dito ao longo de todo o nosso curso aqui. Então, nós estamos no mesmo propósito. O pastor está no propósito de adorar e de servir a Deus na beleza da sua santidade e de cumprir a palavra de Deus. Nós vemos como o Valdir está ali, nosso presbítero, o Zaqueu, o diácono, os outros irmãos aqui que são diáconos, né? Então, os cooperadores, as irmãs, estão engajados no mesmo propósito. O pastor está nesse propósito, o presbítero também, o diácono, os cooperadores estão no mesmo propósito de servir ao Senhor Jesus Cristo, de adorá-lo, de cumprir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus dá autoridade a essas pessoas, eu reconheço ele debaixo da palavra de Deus, enquanto ele está submetido à palavra de Deus. Então o pastor está pautado na Bíblia, eu reconheço ele como meu pastor. O pastor abandonou a Bíblia, está pregando heresia, não reconheço mais. Por quê? Porque ele só tem autoridade debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade que Cristo dá. Então tem que estar pautado na palavra de Deus. É onde você encontra esse texto. Cristo dizendo, nossa recompensa não vem essa linha de reciprocidade, onde você presta um serviço e recebe um pagamento. Não, nosso comprometimento é diretamente com Ele. Nosso comprometimento é diretamente com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mesmo que eu preste obediência às minhas lideranças, eu só as obedeço como forma de demonstrar que eu sirvo a Cristo Jesus. Então, ele é meu pastor segundo a carne, só que ele também é servo de Cristo Jesus. Eu sou o seu discípulo segundo a carne, mas em primeiro lugar eu sou servo de Cristo Jesus, em espírito. Ambos somos servos de Cristo Jesus, e a recompensa vem dele. Aí onde entra a nossa motivação, mesmo que muitas das vezes certas lideranças caiam, então eles estão indo bem, estão exercendo seu papel, sua liderança, seu trabalho. Só que chega um momento, são homens, são pecadores, ele comete um erro e cai. Nem por isso eu vou me desviar do meu caminho, nem por isso eu vou parar de servir a Cristo. Eu falo, ele caiu, será substituído. Ou eu vou ser levantado no lugar dele, outra pessoa vai vir, vai assumir o seu lugar, mas eu não estava atrelado a ele. Eu não estava atrelado a essa pessoa, a esse homem, a essa liderança. Como hoje é um risco para certas igrejas que crescem em torno de uma personalidade. Você já percebeu que estão surgindo igrejas que crescem em torno de um nome? Certas lideranças, não vou falar o nome aqui para não causar, né? Não dizer que está difamando. Mas você sabe quem são. Surge aquele nome, aquela pessoa tem um carisma, tem uma palavra impactante, né? Tem influência, e ele começa a crescer e cresce uma igreja em torno dele. E aí ele é o único nome daquela igreja. Parece que aquela igreja ninguém mais prega, ninguém mais sabe pregar, ninguém mais sabe aplicar ensino. Só ele. E é o que acontece. Um tipo de igreja dessa é muito frágil. É uma estrutura muito frágil. Mesmo que você tenha alguns que estão mais maduros na fé e que se aquela liderança caísse permaneceriam, você tem uma grande gama de pessoas, de número, que na verdade estão ali só por causa daquela liderança. Tanto que se algum dia eles souberem que não é aquela pessoa que vai pregar, eles não vão. Porque eles estão ali por aquela pessoa, não porque servem a Cristo, mas estão servindo àquela pessoa. A sua fé está atrelada àquela liderança. Se aquela liderança cai, uma multidão sai. Uma multidão se perde, vai embora. Veja, passando adiante, para nós vermos aqui todos os pontos. Princípio do mando. O princípio do mando. Aí você tem 10 pontos importantes que são mencionados aí. 10 pontos importantes, que eu elenquei todos eles aí. Ó. E a gente vai falar resumidamente sobre cada um deles. Veja, princípio do mando. Ele coloca aqui, ó, na lista. Ó, evitar o autoritarismo. Mostrar a necessidade de mandar.
evitar falar muito ao dar uma ordem, evitar excesso de intimidade, se adaptar ao temperamento dos liderados, tratamento adequado, contágio positivo, parecer fraco, dirigir com entusiasmo e necessidade de se impor. Esses 10 pontos vão ser discutidos aqui, ó, nesse princípio do mando. Então, isso aqui, na verdade, ele é o fechamento de tudo aquilo que a gente já ensinou. Cada aspecto desse foi abordado aqui de uma forma ampla, tá certo? Foi abordado aqui de uma forma bastante ampla. Então, quando a gente cita cada um deles aqui, a gente está falando de algo que, na verdade, já foi trabalhado. Como, por exemplo, ó, evitar o autoritarismo. Nós vimos aí diferentes formas de comando, diferentes formas de liderança. A liderança autocrática, por exemplo, né? Uma liderança autoritária, uma liderança que toma todo o espaço, que não abre oportunidades para expressão, não abre oportunidades para opiniões. Você tem, de um lado, funciona, as coisas são feitas, principalmente quando as pessoas se submetem àquela liderança, acreditam na proposta e cumprem aquilo que ele está falando. Só que, por outro lado, por ele dominar todas as situações, ocupar todos os espaços, ele não dá oportunidade às pessoas crescerem. As pessoas não desenvolvem seu potencial, não desenvolvem seus talentos. Aí chega a situação na qual, se a pessoa não falar, não é feito. Porque as pessoas não sabem por si o que elas têm que fazer. Elas esperam sempre a ordem vinda, né, do sacrossanto lá, do vigário, né, do representante, do vice-deus. Enquanto o vice-deus não chegar e não der a ordem, ninguém faz. Por quê? Ele ocupa todos os espaços, ele não dá oportunidade para ninguém, ele não deixa ninguém se expressar, ele não dá espaço para as pessoas trabalharem. Chama-se delegar. Delegar responsabilidade. Aí a gente viu, do outro lado tem o laissez-faire, né, que a gente tomou como exemplo, né, a liderança extremamente liberal, que ele deixa as pessoas tocarem no barco, fazer do jeito que elas quiserem. Aí o que acontece? O problema disso é, cada um vai fazer do seu jeito, e esse jeito que elas fazem, às vezes vão contrastar entre si e vai entrar em conflito, de modo que um vai começar a atrapalhar o outro, porque ele deixa correr solto. Então, o equilíbrio, né, dá espaço para a pessoa trabalhar e gerencia, delega e procura saber se está sendo feito, se está sendo entregue aquilo que ela prometeu. E outra, orienta, começa a fazer, você vê que vai futuramente aquilo vai dar um problema, já chama agora. Irmão, você está fazendo um bom trabalho e tal, mas precisa correções. Então a gente vai corrigir aqui, vai corrigir aqui, vai corrigir ali. Então aí você vai ver também a maturidade da pessoa que você colocou. Se ela não aceita correções, ela está mostrando que ela não amadureceu como pessoa. Aí você percebeu que é a hora de substituir. Então tem todas essas nuances que foram tratadas e que quando você começa a ver isso na prática, você percebe, né? Você vai analisando as pessoas e vai vendo cada um de acordo com aquilo que amadureceu, com as informações que tem, com o comprometimento com o que está engajado, você vai percebendo quem pode e quem não pode. Mostrar a necessidade de mandar. Por quê? Você não é um vice-deus. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Então as pessoas não têm que beber das suas palavras como se fosse um manancial de águas celestes. Você é um irmão como todos nós. Você também é um servo de Cristo. Um servo de Cristo na posição de um pastor, de um líder de grupo, tá certo? De um líder de ensino. Mas você também é servo de Deus, da mesma forma como os outros. Então as suas ordens têm que fazer sentido. Se você é líder, você tem uma ordem. Ok, as pessoas espera-se que elas acatem, né? Então elas estão servindo a Deus, querem o melhor, então espera-se que elas obedeçam. Mas se elas obedecem você cegamente, é porque elas são crianças. Elas não cresceram. Então elas nem questionam, elas nem procuram saber se aquilo faz sentido. Então, são as piores pessoas para você liderar, porque do jeito que elas te obedecem cegamente, elas também podem fazer grandes besteiras. E você pode chegar ao momento de se enganar com alguma coisa, dar uma ordem errada e eles obedecerem mesmo assim. Pessoas sem crítica. Pastor, tudo bem, você quer fazer isso aí, mas você está lembrando que tem um outro compromisso, tal, essa data vai conflitar com aquele? Ah, irmão, verdade, tá. Ainda bem que você me falou. Entendeu? Então quer dizer, você cooperou com o trabalho dele. Você acrescentou no trabalho dele.
né? Você corrigiu uma rota de colisão. Se ele pega e marca, né, vai trazer uma pessoa de fora, vai marcar um grande congresso, só que o congresso vai bater com uma data que já foi marcada pela sede. Você vê que o negócio vai acontecer e você fica com medo de falar? Ah, esse mãe é sempre do contra, toda vez que eu marco ele vem com alguma coisa. Não, aí se ele agir assim, meu irmão, aí você percebe que na verdade ele não está pronto para o que está fazendo. Mas você fez o seu papel. Mas você você agiu com inteligência. Então é necessário, né, que esta ordem, que esse comando faça sentido. Para fazer sentido tem que ter crítica, tem que ter uma análise crítica acerca daquilo que se está mandando. Evitar falar muito, você vê, quando a pessoa dá uma ordem e ela fica justificando demais, ou você já viu assim, a pessoa fala uma coisa e pede desculpa, não, me desculpa, tal. Como assim me desculpa? Você está fazendo uma coisa errada? Então, se você está falando, está dando uma orientação, está dando um conselho, está dando uma ordem, e em seguida você tem que pedir desculpa, você está falando coisa errada. Então, quer dizer, a sua ordem acabou de perder 50% da autoridade. E aí, se ela não fizer sentido, perdeu o resto. Então, a pessoa tem que ter certeza do que está falando, para que ela seja assertiva, ela seja clara. Então, você não pode, assim, supor que o outro vai entender. Não, você tem que colocar com clareza, devagar, falando pausadamente, e você tem que pedir um feedback. Você falou, você deu uma ordem, irmão, a gente vai fazer assim, você vai pegar as irmãs aqui, você vai levar para o congresso, depois você vai esperar, vai trazê-las de volta, aí essas irmãs que têm deficiência você vai deixar em casa. O que o irmão vai fazer? Eu vou fazer assim, 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 aí, não, irmão, não é assim, peraí, é assim, 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 sabe? Amém? Amém, pronto. E aí, o que você faz? Se você é um líder esperto, você deu a ordem para aquele, mas você já tem um colega seu de confiança, que você fala, ó, fica de sobreaviso aí. Se der um problema aqui, eu vou precisar de você. E aí você pensou um passo adiante. Porque pode ser que aquele irmão, não por irresponsabilidade, mas que de fato alguma coisa acometa, né? Deu uma diarreia. O irmão não dá, irmão, vou ter que ficar em casa. Deu aqui um revestrez aqui, se eu entrar no carro vai ser uma tragédia. Ah, então tudo bem, fique em paz. Já tem uma outra pessoa que eu já deixei de sobreaviso que vai assumir. Isso é você exercer uma liderança eficaz, né? E você entender que você precisa pensar em todos os fatores. Você precisa pensar em todas as situações. Veja, evitar excesso de intimidade, por quê? Porque quando você concede a uma pessoa liberdade demais, confidencialidade, você se torna vítima dela. É que nem marido e mulher. Marido e mulher são cúmplices em muitas coisas. Por isso que muitas das vezes não se admite o testemunho de um ou de outro. Por quê? Porque são cúmplices. Eles combinam. Porque um vai proteger o outro, um vai proteger o patrimônio, né? Então eles são uma equipe. Espera-se que seja assim mesmo. Agora pensa num líder que começa a ter começa a ter intimidade demais com A, com B, com C. Aí surge um problema entre C e D. Só que ele tem uma relação, né? Uma relação muito mais íntima com aquele ali, que ele deu liberdade demais para a pessoa. Aí a pessoa já começa a entender que ele automaticamente será favorável a ela. Por quê? Porque eles são chapa, né? Eles são parceiros, são passa. Eles comem pizza junto todo dia, vão passear junto, vão para a praia junto. Toma cuidado. Toma cuidado com isso. Tudo bem. Ah, eu não vou ter ninguém que seja meu íntimo. Não, você vai ter. Só que cuidado para não estender demais isso aí. Não estender demais e acabar você ficando numa situação onde você seja constrangido, você se sinta constrangido a chamar a atenção, porque você deu liberdade demais. Aí a pessoa acaba tendo certos recursos contra você. O líder, infelizmente, quando você é líder de uma igreja, de um grupo, de determinada coisa, você tem um necessário afastamento, para o seu bem e para o bem das pessoas, para que você possa exercer corretamente a sua liderança. Veja, se adaptar ao temperamento dos liderados é aquilo que a gente já estudou sobre as pessoas não são iguais, como os 5 dedos da mão não são iguais, as pessoas menos ainda. Então você sabe que para uma pessoa ela aguenta mais, ela tem uma pegada mais colérica, então ela já espera mesmo um posicionamento mais duro, né? Mais direto. Ela não gosta de muita filosofia, ela quer que você seja direta mesmo. Mas tem outra pessoa que, se você usar a mesma medida, você vai ferir profundamente os sentimentos dela. Ela não vai aguentar. Por quê? Porque ela tem uma outra forma de lidar com a vida. Então ela é
mais introspectiva, naturalmente tímida. Então, se você partir com a mesma forma para ela, e aí uma pessoa que vai liderar um grupo, ela tem que ter essa empatia. E a empatia é sair um pouco de si mesmo, você fazer esse trabalho, esse esforço, porque você sempre olha na sua perspectiva. Tenta olhar como se você fosse aquela pessoa. Tenta pensar como se você fosse aquela pessoa, né? Com aquelas deficiências, com aquele histórico, com aquele comportamento, aquela forma de ver o mundo. Tem que se colocar no lugar dela. O líder tem que se colocar no lugar das pessoas, porque senão ele não vai conseguir liderar. Ou ele só vai liderar uma patota de pessoas iguais a ele. Que aí já se entende, né? Que aí vira um clubinho e pronto. Agora, esse tipo de coisa produz uma igreja de Coríntios, onde você tem várias facções. Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo. Né? Por quê? Porque cada um seguia aquele com quem se identificava. Não, aquele é mais parecido comigo, então eu sigo ele, você segue o outro e cada um fica... Uma igreja funciona assim? Faccionada? Um reino dividido contra si mesmo prospera? Jesus Cristo disse que não. Então é necessário você se colocar no lugar do outro. Tratamento adequado vai na mesma linha, tá? Então, para cada pessoa você tem que entender as necessidades. E aí é onde entra a aula que a gente deu sobre equidade. Equidade não é igualdade. Igualdade é a mesma medida para todo mundo. E equidade é a medida necessária de acordo com as necessidades de cada um. Então, tem pessoas que precisam de mais, precisam do seu tempo, mais tempo seu. Precisa de uma visita, de um abraço. E tem pessoas que não, que você cumprimentar ela com a paz do Senhor, para ela já é o suficiente. Amém, meu pastor passou por mim e me cumprimentou. Tá ótimo. E ele segue, ele já está pronto. Então, você precisa entender a necessidade da equidade. Contágio positivo é contagiar as pessoas com as suas ideias. As pessoas precisam ser motivadas. Aí você tem a situação na qual as pessoas estão cuidando das suas vidas. Então, elas estão com a cabeça em diversas situações. E não necessariamente elas estão totalmente empenhadas nas coisas de Deus. Aí Paulo sentiu isso na pele. Paulo falou que porque cada um cuida do que é seu. E ninguém cuida do que é de Cristo. Paulo estava abrindo o jogo, falando, olha, as coisas de Deus estão largadas. E aí você precisa contagiar as pessoas. Aí você chega uma pessoa, você quer colocar um propósito. Vamos colocar o tema mais espinhoso. Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Aí você chega nas pessoas, porque vocês estão roubando a Deus. Vocês estão com o saquetel furado, tudo se acaba. Vocês são miseráveis, vocês são isso, vocês são aquilo. Por quê? Porque você quer que elas entreguem o dízimo. Você acha que elas vão entregar? Depois de todo esse esculacho? Então veja, você pode chegar ao mesmo objetivo com uma pegada negativa, tá certo? Uma pegada, vamos dizer assim, tentando incutir culpa nas pessoas, ou você pode contagiá-las positivamente com um propósito maior. Fala, meus irmãos, aí traz os textos bíblicos, onde o povo abriu a mão e Deus abençoou. Aí você tem o texto para a construção do tabernáculo. Moisés teve que pedir para as pessoas pararem, porque eles se envolveram no que estavam fazendo, e a glória de Deus desceu sobre o lugar. Você tem o templo. Salomão também teve que pedir para as pessoas pararem, que já era suficiente. A glória de Deus desceu também sobre o lugar. Você tem diversos textos e diversas formas de apresentar positivamente aquilo que você quer que faça. Mas façam por quê? Porque estão com medo de você? Ou porque estão cheios de culpa? Ou você quer que eles façam porque eles têm um propósito maior? Porque eles querem de fato servir a Deus, agradar a Deus. Então é isso que a gente precisa priorizar. Parecer fraco é o seguinte, aquilo que Paulo já colocou de forma bem clara: fiz-me fraco para os fracos e forte para os fortes. O líder não pode simplesmente seguir na sua forma de viver, na sua forma de ver o mundo, não se importar com os outros, senão não seria liderança. Então ele tem que compreender a necessidade das pessoas. Então, muitas das vezes, você já poderia ter avançado muito mais e está ensinando coisas muito mais complexas, porque você tem condições para isso. Você se dedica, você se preparou e você poderia. Mas o que acontece? Se você assim o fizer, vai ter uma grande parcela de irmãos que ficam para trás. É onde Paulo reclamou, falou, e o autor dos Hebreus também, falou, eu devia estar tratando sobre coisas mais profundas, mas eu preciso tratar disso aqui com vocês, sobre os rudimentos da fé. Paulo queria dar-lhes alimento mais sólido, mas tenho que dar leite, porque é o que vocês precisam no momento.
É onde o líder, ele fala, ó, infelizmente, vou ter que me adaptar. Vou ter que adotar uma linguagem, né, mais simples. Se eu usar termos técnicos, eles vão se perder. E aí você vai ter que moderar e equilibrar isso para que inclua todos. Para que todos cresçam juntos. E aí você tem um grupo que precisa mais, faz uma reunião à parte. Chama eles para uma conversa à parte. Para tratar de coisas no nível deles. E no geral, você tem que conscientizá-los de que, olha, no geral eu não posso tratar disso. Por quê? Porque eles não estão prontos. Tem que tratar de coisas que incluam todos, para que todos cresçam juntos. Todos tenham um crescimento, né? Um impulso em conjunto. Dirigir com entusiasmo é a maneira como você se apresenta. Se você não está entusiasmado com o que faz, por que outra pessoa vai se envolver? É a parábola que contaram do palhaço e do pastor. Tinha um pastor que pregava, orava, jejuava, ia apresentar propósito, fazia um monte de coisa, subia, descia a monte, bebia água do Rio Jordão, carregava a pedra do Monte Sinai, e a igreja pequenininha, um pouquinho a gente e tal. E um palhaço no circo, o circo acabou de abrir, aí o palhaço começou a fazer graça, fazer palhaçada, daqui a pouco todo mundo querendo ver aquele palhaço. O palhaço é muito engraçado, não sei o que, e o circo lotado, que não cabia mais gente esperando na fila para ver a apresentação daquele palhaço. Aí acabou, né? O palhaço saiu lá, o pastor também estava indo para casa, aí encontrou, aí perguntou ao palhaço, mas como é que pode? Eu estou falando algo tão bom que é a palavra de Deus para a vida eterna, para a salvação, né? Me preparando, fazendo um jejum e tal, e você está aí contando besteira e as pessoas vão até o circo, lotam o circo para te ver. Como é que isso pode acontecer? Aí o palhaço falou, olha, você fala algo muito bom, mas como se fosse ruim. Eu falo algo muito ruim, uma grande besteira, mas como se fosse a melhor coisa do mundo. Então o que acontece? Não é apenas o conteúdo é importantíssimo, mas se você prega com aquele desânimo, aquela coisa, reticente, em dúvida, né, cocheando entre 2, 3, 4 pensamentos, a verdade que você está apresentando perde força, perde impacto. Por quê? Porque a sua linguagem corporal não está condizente com a sua linguagem verbal. Então você está falando de algo bom, maravilhoso, seu corpo tem que expressar isso, né? Ocupar mais espaço, se mexer, expressar-se, né, com a mão, sorriso no rosto. Ou está falando de algo triste, então você tem que dar também a tonalidade. Seu corpo é parte da linguagem. Então, se não houver uma sintonia entre o que você está falando e como você está agindo, a mensagem não é passada, a mensagem não é comunicada, tá certo? Necessidade de se impor é o seguinte: chega um momento em que você vai necessariamente ter que tomar uma decisão e a decisão precisará ser acatada para o bem de todos. Então, chega um momento que acaba a palestra, acaba a discussão, acaba, né, a negociação, você fala, irmão, tudo bem, você não gostou, mas é assim que vai ser. Por quê? Porque está na palavra de Deus. Não é porque eu sou bom, sou tal, não. É porque está de acordo com a Sagrada Escritura. Não dá para aceitar isso, ou vai ter que fazer isso, por quê? Porque está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, chega um momento, alguém tem que fazer, meu irmão. Alguém tem que ser o chato. E aí o que acontece? Por exemplo, quando os pais... Tem uma onda de pai tentar ser amigo dos filhos. Amigo ele tem na escola. Ele não tem pais na escola. Ele não tem mãe na escola. Ele tem amigo. Pai e mãe ele tem em casa. Então, tudo bem, você tem que ter uma relação de proximidade com seu filho. Com certeza, tem que ter. Só que existe um momento em que você tem que tomar decisões. Por exemplo, né, vai ter que tirar um celular... Vai ter que desbloquear a senha do celular para você ter acesso a tudo que ele vê. Ah, mas está invadindo a privacidade. Não, você não tem privacidade. Você vai ter privacidade quando você sair de casa e for dono do seu nariz. Aqui dentro você não tem. Porta aberta, computador no meio da sala. Ah, não gosto, mas o meu amigo não é assim. Paciência, eu não sou pai dele, eu sou seu. Decisões, é o que acontece. Ele vai ficar de biquinho, mas futuramente, quando você salvar ele de um pedófilo, salvar ele de vícios, de pornografia, de diversos tipos de coisas que estão levando a juventude hoje, ele vai te agradecer. Só que se você tiver a coragem de tomar decisão. A mesma forma com a igreja. Certas mensagens as pessoas vão querer te bater lá fora. Mas tem que ser pregada, meu irmão. É a verdade em Cristo. E aí, Jesus também já teve que sair de certos lugares. Veja só, para fechar, o encerramento agora desse cristão.
Condições essenciais para mandar. Veja, o que nós temos? Ó? Resolução, coragem, manter o controle, bom ânimo, gostar do que faz, discrição, respeito próprio, superioridade. Coloca 7. 7 condições essenciais para mandar. O que é essa tal dessa resolução? Resumindo aquilo que ele colocou. Você precisa chegar a uma decisão. O líder que fica titubeando, o líder que fica toda hora, mas o que você acha disso? Mas o que você... Não, aí o que acontece? Nós não temos um líder. Ele não sabe, nem ele sabe para onde vai. Que nem eu coloco o adesivo no carro, né? Não me segue que eu estou perdido. Isso é péssimo, isso acaba, isso destrói com a sua liderança. Então, deixa as pessoas discutirem, deixa as pessoas se exporem suas ideias, né? Mas quando chegar o momento que você ponderar, você vai falar, tudo bem, é assim que vai ser. E aí eu coloquei, ore, comunhão com Deus, Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia, porque é através dela que você se pauta. O que Deus falou para Josué? Vai, né? Meu servo Moisés é morto, vai, coloca o povo na terra, não se aparte do livro da lei. Pronto, diretriz é essa. Você tem que estar fundamentado biblicamente. Então você tem o Espírito Santo de Deus, uma orientação espiritual, discernimento espiritual. Bíblia, fundamentação daquilo que você está fazendo. Orou, leu a Bíblia, é isso aí? É isso que vai ser, irmão. 50% não gostou, paciência. Coragem. Tome a decisão necessária, que é onde entra a questão. Você quer o quê? Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer agradar as pessoas? Você não vai precisar fazer os dois. Jesus, em certo momento, não agradou foi ninguém. Então, se Jesus não conseguiu a proeza de agradar todo mundo, como é que a gente vai agradar? Quem? Irmã Elisa? Não. Manter o controle emocional é necessário, por quê? Porque vai chegar um momento em que pessoas vão te desafiar, pessoas vão te testar, pessoas vão, muitas das vezes, demonstrar irresponsabilidade, ou seja, não vão se importar com o que você está fazendo, tratar como se fosse nada. E aí, se você se deixa levar por essas coisas e você demonstra uma carga emocional muito forte, você está, vamos dizer assim, causando instabilidade. Então você precisa ser um porto seguro. Você precisa ser sólido na sua liderança. As pessoas esperam isso de você. Então quando você assim o faz, você consegue de fato liderar pessoas. Bom ânimo é aquilo que a gente falou de entusiasmo, né? Honre a Deus com o seu equilíbrio, manter o controle emocional. Bom ânimo, esforça-te para Deus. Quando a gente faz para Deus, irmão, a gente vai se esforçar, a gente vai se dedicar, a gente vai dar até o sangue. Por quê? Porque é para a honra e glória de Deus. Gostar do que faz, aí você tem que analisar, quer fazer ou não quer? Se você não quer, irmão, para com aquela coisa mística, sabe? Não, eu detesto fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque senão Deus vai me matar, Deus vai me perseguir. Não, meu irmão, às vezes o líder olhou para você e quis, sabe, te proporcionar esta oportunidade, mas se você sabe que não é para você, não se meta nisso. Que nem se eu fosse para a música, o que eu ia prestar na música? Eu não sei nada sobre isso. Então, se alguém tentar me colocar, eu falo, pastor, me perdoe, mas eu não sei nada sobre isso aí, certo? Então, não é para mim, né? Só tem que ter essa sinceridade. Se não amar, não funciona. Discrição, eu já falei, não vem da sua consciência. Então, ser discreto. Informações certas para as pessoas certas. Cuidado com muita intimidade com as pessoas. Por quê? Às vezes elas fazem isso para tentar comprar sua consciência. Né, pastor? Quer dizer, quando você precisou, eu estava lá, né? Eu ouvi você chorar, se lamuriar. Mas agora, né? Você vem me dar uma bronca por causa disso aí. Sendo que é exatamente o que ela precisa, de um líder que a corrija. Só que ela, por você, às vezes estabelecer uma relação que foi além da medida, ele acha que você não vai corrigir mais. É uma relação não saudável. Discrição, respeito próprio. Você é um exemplo, haja como tal. E aí, sempre que tudo que for fazer, você tem que pensar qual vai ser o impacto sobre a vida das pessoas. Aí você vai pensar 2 vezes. No que você vai falar, como você vai agir, né, o que você vai fazer, você vai pensar 2 vezes. Porque você vai pensar, como é que o nome de Cristo vai ficar diante disso? Como é que as pessoas vão sentir esse impacto? Respeito próprio, superioridade técnica, ou seja, o melhor
para Deus. Quando você trabalha, você não dá o melhor na sua empresa? Quando você estuda, você não dá o melhor na sua faculdade? Por que na igreja é o resto? A questão é essa, a superioridade técnica é: vou me dedicar ao máximo no que eu estou fazendo. Para quê? Para fazer o melhor para Deus. O melhor para Deus, para que de fato eu seja um obreiro aprovado, uma serva de Deus aprovada, uma ferramenta nas mãos de Deus, pronto para aquilo que Deus precisar. Ok? Então, com essas sete conselhos, a gente encerra a matéria de liderança cristã.